Ótimo, agora então vamos falar sobre os distributivos, onde que nesta aula em particular estaremos abrangendo as expressões all e have. Então, vamos lá. Os distributivos referem-se a um grupo de pessoas ou coisas e a membros individuais destes grupos. Eles expressam como algo é distribuído, compartilhado ou dividido. E, naturalmente, para cada um desses contextos, existe uma expressão em particular que utilizamos. E ao longo das nossas aulas, onde que vamos abranger sobre os distributivos, você estará conhecendo estes termos. Então, vejamos este exemplo. All people want to love and to be loved. Então, você tem o all sendo um exemplo claro de distributivo nessa sentença, pois está indicando, na ideia dessa sentença, todo o grupo. Neste caso, o grupo de pessoas. E mais precisamente, não somente um grupo de pessoas em particular, mas toda a humanidade no contexto dessa sentença. Todas as pessoas querem amar e serem amadas. Continuemos. O distributivo all é usado para falarmos sobre um grupo inteiro, não deixando nada de fora. All pode ser usado de várias formas. All pode ser usado com substantivos incontáveis e substantivos contáveis no plural. Então, esta ideia de coisas sem nada ser deixado de fora pode ser utilizado tanto com coisas que contamos, como, por exemplo, carros, pessoas, casas, ou seja, substantivos contáveis, quanto com substantivos incontáveis, como água, gás, líquidos de uma forma geral, toda qualquer coisa onde que a priori não é possível se contar. Neste uso, quando então utilizamos o all neste formato, ele refere ao grupo como um conceito geral, uma classe, sem considerar os indivíduos que formam este grupo. Então, é muito importante, de fato, estarmos aqui considerando o fato de que o all, quando é utilizado, ele não está, de certa forma, reconhecendo o indivíduo. Ele reconhece o grupo, a classe, não é? O conceito, mas não necessariamente cada indivíduo que se tem neste grupo, em particular que estamos nos referindo. Por isso que all significa tudo ou todos. Ele não significa cada. A palavra em inglês que significa cada, que é o each, será visto por nós mais à frente. Então, vejamos aqui. All parents want the best for their children. Ou seja, todos os pais querem o melhor para suas crianças. Então aqui, por mais que, de fato, pais, parents, seja algo formado por indivíduos, por pais individuais, pais e mães individuais, o fato é que a ideia que essa sentença passa não é os indivíduos em conjunto formando um grupo, mas toda a classe de pais, todo o conceito de pais e mães. E todos eles, pelo menos a ideia é repassada aqui sem exceção, querem o melhor para suas crianças. Então, vamos continuar. All pode ser usado com substantivos incontáveis e substantivos contáveis no plural, precedidos por the ou por um adjetivo possessivo. Neste caso, all se refere a um grupo físico concreto ao invés do grupo como um conceito. Nestes usos, a palavra of pode ser adicionada sem nenhuma alteração no significado. Então vejamos. Have you eaten all the cookies in the jar? Então, aqui agora, devido ao fato de estarmos aqui lidando com cookies, que é um substantivo contável, ou seja, biscoitos, definitivamente aqui estamos expressando all como um grupo composto por indivíduos e estamos nos referindo a um grupo mesmo, lidando, portanto, com algo físico concreto, que aqui no caso é um grupo de biscoitos, não é? E aí, neste caso em particular, você pode usar tanto simplesmente o the para se referir a este grupo físico, que você está tentando incluir tudo na ideia que você está repassando através da utilização do all, ou você pode utilizar o of the. Então, na primeira sentença você tem Have you eaten all the cookies in the jar? Ou seja, você comeu todos os biscoitos da jarra? E no outro, Have you eaten all of the cookies in the jar? E a tradução acaba sendo a mesma.
Você comeu todos os biscoitos da jarra? Neste caso, definitivamente, ambos estão expressando a mesma ideia. A diferença é que, de fato, neste contexto aqui, podemos utilizar tanto all the quanto all of the. Tudo bem? Continuando. All pode ser usado com pronomes no plural precedidos por of. All of us are going to be there tonight. E aí é de fato importante porque quando você está utilizando realmente pronomes, ou seja, expressões que substituem pessoas, e aqui estamos falando da primeira pessoa do plural, ou seja, us, nós, neste caso, para nos referirmos ao grupo físico mesmo, por completo, você tem a utilização do of. Então, você na primeira pessoa teria all of us, mas na terceira pessoa do plural, por exemplo, teria all of them, ou seja, todos eles. Então, sempre quando você tem o plural e pronomes sendo utilizados, ou seja, estamos efetivamente nos referindo a pessoas, você definitivamente tem o of sendo utilizado entre o all e o pronome, como vimos aqui na sentença. Continuando. All pode ser usado em perguntas e afirmações com substantivos incontáveis precedidos por this e that, ou com substantivos contáveis precedidos por these e those. Nestes usos, a palavra of pode ser adicionada logo após o all, sem nenhuma mudança de significado. Então, eu não sei se você já assistiu a nossa aula de distributivos. Agora, caso você já tenha, desculpe, não distributivos, mas indicativos, ou seja, expressões utilizadas para indicarmos coisas. Se você já assistiu, você talvez se lembra que nós podemos utilizar o this e that para nos referirmos a elementos incontáveis, ou seja, por exemplo, that water ou this wine, e utilizamos these e those, ou seja, os indicativos no plural, para nos referirmos a elementos que são contáveis. Por exemplo, these people, those houses. E este conceito se aplica a sentenças utilizando distributivos também. E você pode utilizar os dois na mesma ideia. Então você tem aqui, look at all this snow out here. Ou seja, você tem o all indicando todo, ou seja, enfatizando a quantidade. This, o indicativo no singular, snow sendo o elemento incontável, ou seja, neve, não é? Olha toda esta neve aqui fora. O snow é algo incontável, você não conta neve, você talvez conta quilos de neve, mas aí você vai estar utilizando uma métrica paralela a simplesmente neve e assim fazendo a contagem, mas neve em si mesmo não se conta, portanto você tem que utilizar o indicativo no singular this, não é? Agora veja outra sentença. What are all these people doing in our house? O que todas essas pessoas estão fazendo na nossa casa? Já que people é algo que é contável, você tem one person, two people, three people e assim por diante, você utiliza o all e igualmente pode ter o indicativo no plural these ou those sendo utilizado dependendo do contexto. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o distributivo have. O distributivo have é usado para falarmos sobre um grupo inteiro dividido em dois, ou seja, o utilizamos para indicar a metade deste grupo. Então, enquanto all é utilizado para falarmos do grupo como inteiro, seja num contexto de conceito, seja num contexto de um grupo físico de fato, mas em ambos os casos não considerando de uma forma direta os indivíduos que formam estes grupos, o have definitivamente considera a metade deste grupo. Have pode ser utilizado de várias formas diferentes, da mesma forma que o all é. Então, vamos ver aqui. Have pode se referir a medidas se for seguido por um artigo indefinido a ou an e um substantivo. Então, I will be back in half an hour. Então, aqui, de fato, você tem a utilização do an para se referir ao hour, para assim, portanto, indicar em metade de uma hora,
que, portanto, no caso aqui poderia ser interpretado como 30 minutos. Então, eu vou estar de volta in half an hour, ou seja, em metade de uma hora. É óbvio que este não é uma dinâmica de indicação de tempo que é muito comum no português, mas definitivamente no inglês é. É uma outra forma de se dizer 30 minutos. Continuando, have pode ser utilizado com pronomes plurais precedidos por of. Ou seja, only half of us are going to be there tonight. Ou seja, somente metade de nós vai estar lá esta noite. Neste caso, então, mais uma vez, temos a utilização de um pronome, no caso us, primeira pessoa do plural, nós. E quando então queremos referir a metade do nosso grupo físico, podemos utilizar o have. E aí temos o of entre o have e o us, passando a ideia, portanto, de somente a metade de nós, não é? No sentido, então, de somente o meio do nosso grupo, metade do nosso grupo estará lá esta noite. Have pode ser utilizado com substantivos precedidos de the, a, an, um demonstrativo ou possessivo adjetivo. Nestes casos, o significado se refere a uma divisão física concreta. Então, enquanto que have é algo que pode ser utilizado a priori, ainda num contexto mais conceitual como all, de fato, have também pode ser utilizado com elementos contáveis para se referir a uma divisão física concreta, ou seja, algo concreto, real. Vejamos, a palavra of pode ser utilizada logo após o have, sem alteração no significado, novamente. Então, vejamos esses exemplos. Half the people have already left the party, ou seja, metade das pessoas já deixou a festa. Don't put half a kilo of sugar into the topping, ou seja, não coloque meio quilo de açúcar na cobertura. I want half of that cake. Eu quero metade daquele bolo. E sorry, but I already used half of your eggs. Ou seja, desculpe, mas eu já usei metade dos seus ovos. Então, em todos esses contextos, estamos tendo a utilização do have para efetivamente estarmos indicando metade, mas agora a um nível físico, concreto, real. Tendo isso em vista, nós definitivamente então aqui temos a revisão dos distributivos, que mais precisamente, nesta aula em particular, são o all e o have.